Amém, irmãos? Hoje nós teremos um pregador forte. Irmãos, vamos orar aqui com o pastor Israel. Aleluia. Homem de Deus, sei que pastor Israel, hoje você é canal de Deus para edificar a vida da igreja hoje. Nós estamos juntos com você, seremos edificados aqui nessa noite. O Senhor te abençoe. Levante sua mão direita para cá, libera uma palavra de bênção sobre a vida do pastor. Pai, nós abençoamos teu servo, sabemos que o Senhor é quem fala. Ele hoje é teu canal, Deus, usa mesmo teu servo, estamos com os nossos corações abertos para te ouvir. No poder do nome de Jesus. Graças a Deus. Graças e paz, meus irmãos. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos ler o texto do versículo 1 até o versículo 8, em nome de Jesus. Todos acharam, amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Ainda tem uns 3 ainda. Isaías, capítulo 6. O texto diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Verso 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém pela palavra de Deus? Nesses dias eu estava pensando em como a situação da igreja está difícil. Pensando em, meu Deus, será que profetas desse nosso tempo conseguiríamos igualar profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, um homem apaixonado pelas almas, um homem apaixonado pela causa de Deus? Igualar profetas como Isaías, a homens como Elias, um homem com uma voz profética, um homem que não negociou a palavra de Deus. Ou também homens como João Batista, um homem que dependeu do Senhor a um nível máximo. E como não citar o apóstolo Paulo, um homem apaixonado pelos perdidos, pela causa do Senhor, um homem que enfrentou sofrimentos profundos, dores imensas por causa do Evangelho. E também estive pensando não só nos homens da Bíblia, mas também em homens nos séculos 17, 18, século 16, como Lutero, o grande reformador da igreja. Homens com um nível profundo de consagração e abnegação.
homens marcados pelo trono de Deus como Isaías. Como não citar também Jonathan Edwards, um grande homem de Deus, muito conhecido por aquela palavra, pecadores nas mãos de um Deus irado. Como não citar também Charles Spurgeon, considerado o príncipe da palavra, aquele que pregava com veemência, com vida, com paixão. Como não citar também George Mueller, considerado o pai da fé do século XIX. Um homem que nunca teve R$1 no bolso e abriu mais de 170 orfanatos. Um homem que decidiu depender do Senhor. E por fim, George Whitefield, um homem que pregava 3 a 4 sermões por dia. Na história conta que ele tem mais de 18.000 sermões registrados. Aí eu olho para tudo isso e penso, deve ser tudo mentira, porque eu não consigo orar meia hora por dia, eu não consigo ler 10 capítulos da Bíblia, eu não consigo ter a paixão desses homens. Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Senhor, quando eu olho para essa visão de Isaías, é tremendo, mas o máximo que eu consigo sentir é um arrepio. O máximo que eu consigo sentir é chegar aqui à frente e chorar, e amanhã volta tudo ao normal. E pensando nisso tudo, eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a tua igreja? Por que vivemos um evangelho tão fraco? Por que não conseguimos influenciar as pessoas ao nosso derredor? Nós tomamos café com os ímpios, nós saímos com os ímpios, mas nada muda. E eu comecei a pedir isso a Deus. Deus, me dá uma resposta. Por que estamos assim? Por que não temos mais fome de Deus? Por que não temos uma vida abnegada como desses homens que eu acabei de citar? Eu não sei se você já fez essa pergunta para Deus. Mas o Senhor me levou a esse texto de Isaías. O Senhor me levou a esses 8 versículos. E eu chorei muito quando eu li isso aqui como resposta diante do Senhor. Porque a verdade, irmãos, e isso é o que eu creio, a verdade é que a nossa geração está assim tão fraca, tão débil, com um ministério tão fraco, porque não temos ainda uma experiência com o trono de Deus. Não temos ainda uma experiência, uma marca do poder de Deus na nossa vida. E é disso que eu quero compartilhar com os irmãos. É disso que eu quero compartilhar com os irmãos e contar um pouco de algo que aconteceu comigo nesse sentido no ano passado. Mas há várias lições, há 4, basicamente, lições que nós podemos tirar aqui desse texto, nesses 8 versículos. Vá comigo aí para o versículo 1 e vamos para a primeira lição em nome de Jesus. No verso 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias foi um rei que agradou o Senhor. Se você ler lá 2 Crônicas 26, você vai saber um pouco mais de Uzias. Uzias foi um homem que agradou a Deus. Deus o abençoou, Deus o prosperou, Deus lhe deu um exército poderoso. Uzias foi um homem muito abençoado. Mas chegou um dia que Uzias deixou que a soberba entrasse no seu coração. Deixou com que o desrespeito, a falta de zelo com a santidade de Deus entrasse no seu coração. E certa feita, Uzias pegou o incenso, entrou no templo, coisa que era pertinente somente aos sacerdotes. E Uzias entrou para oferecer ao Senhor. E os 80 sacerdotes correram atrás de Uzias e falaram: pelo amor de Deus, não faça isso. E Uzias: não, para com isso, eu sou o rei. E a Bíblia diz que quando ele começou a entrar no templo para oferecer esse incenso, a sua testa começou a ficar leprosa, todo o seu corpo começou a ficar leproso, e os 80 sacerdotes pegaram ele e expulsaram ele do templo. Uzias deixou a soberba entrar no seu coração e agiu com desrespeito
a santidade de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. E o que aconteceu? Uzias morre. E na morte do rei Uzias, provavelmente 740 a.C., Deus levanta Isaías. Uzias também não agiu só com desrespeito e com soberba, mas Uzias também permitia a idolatria, porque ele também não destruiu os outros altares, permitiu com que o povo adorasse os outros deuses. E o povo estava andando em pecado, e Deus levanta Isaías. E a primeira coisa que Deus faz quando Deus chama alguém, Deus marca ele. Deus fala com ele. Continuando, diz assim: eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. É engraçado porque Isaías cita isso aqui da aba das suas vestes. Antigamente o rei, sua glória era conhecida pelo tamanho das suas vestes. Quanto maior a veste, maior o poder, maior a glória. E provavelmente Uzias tinha uma veste muito longa. Mas aqui Deus fala: Uzias morreu e a aba da minha veste enche todo o templo. A aba da veste de Deus já enche todo o templo, já dizendo o quê? O rei natural, o rei soberbo morreu. Quem está reinando aqui é o Senhor dos exércitos, aquele que a aba da sua veste enche todo o templo. E diz que ele está numa posição alta e elevada. Isso fala do controle absoluto de Deus. Sabe, irmãos, Deus tem um controle de tudo. Deus está no seu trono e tem um controle sobre todas as coisas. Talvez você está passando uma terrível tempestade. Talvez você está passando por uma luta, ou você olha muros intransponíveis. Saiba que Deus tem um controle sobre todas as coisas. Lembra de Marcos 4? Abra lá Marcos 4. Olha esse texto que tremendo. Marcos capítulo 4. No verso 35 e diante, nós conhecemos essa história, quando os discípulos, juntamente com Jesus, atravessam o mar, e vem uma grande tempestade. E em meio a essa tempestade, os discípulos começam a ficar apavorados, os discípulos começam a olhar e falar: gente, perdemos o controle. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Ele não perdeu o controle sobre todas as coisas, ele não perdeu. Ele estava dormindo. E os discípulos perguntam assim: mestre, não te importa que morramos? Quantos de nós, irmãos, não fizemos já essa pergunta em meio às tempestades? Senhor, não te importas de eu perder o meu filho? Não te importas de passar por essa luta terrível, Senhor? Jesus acorda, acalma a tempestade. Não é? Ele acalma a tempestade. E Jesus diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eu não sei a luta que você está passando, mas provavelmente, para mim não é maior do que a minha. Para você é maior do que a minha. Que a luta que a gente passa sempre é maior do que a dos outros. Não é? Não importa o tamanho da sua luta. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Jesus está neste barco, meu irmão. Ainda não tem fé? Por que você está com medo? Mas algo, por último, os discípulos diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos não sabiam quem era este, nós sabemos. Este é o princípio de todas as coisas.
Este é o suprassumo da beleza. Este é aquele que era, é aquele que é aquele que é de vir. Este é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu, mas aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Este é aquele que foi profetizado pelos profetas. Este é aquele que virá com poder e grande glória para nos buscar. Este é aquele que sabe que você está passando uma luta terrível, mas olha para você e fala: filho, ainda não tem fé? Eu sou o teu Deus. A aba da minha veste enche todo o templo. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Mas voltemos para Isaías. E o texto no verso 2 diz assim: acima dele estavam serafins. Cada um dele tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros. O quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. É engraçado porque na palavra de Deus você não vai encontrar amor, 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 Senhor dos exércitos. Perdão, perdão, perdão. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Muito embora todos esses atributos são do Senhor, mas a Bíblia, como Isaías e também Apocalipse, diz: santo, santo, santo. Sabe o que é isso? Ele é mais santo do que os outros. O filho dele é santo, o espírito dele é santo, tudo nele é santo. Uzias, o dia que brincou com a santidade de Deus, ficou leproso. Nós não devemos brincar com a santidade de Deus, porque Ele é santo, santo, santo. E ainda mais, Ele é o Senhor dos exércitos. Eu me lembro agora de um texto, Salmo 46, verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, pelo que não temeremos. Sabe o que é isso? Sabe as lutas que você está enfrentando? Talvez você liga para a polícia: ei, me ajuda. Demora uns 10, 15 minutos, talvez até 1 hora para chegar, não é? Mas Deus não. Quando vai? Mas Deus não. Ele é o socorro bem presente. Ele chega na hora. Ele chega na hora. Ele não se atrasa. Ele é o Deus Todo-Poderoso que tem o controle sobre tudo. Ele é o Santo de Israel. Essa experiência que Isaías teve foi vital para o seu ministério, porque Isaías conhece quem Deus é. Deus se revela para Isaías, e Deus revela para Isaías mostrando a sua autoridade, a sua santidade, a sua bondade e o seu propósito. Todos aqueles que têm uma experiência profunda com Deus sabem quem Deus é. Talvez para você Deus é um pai, como foi cantado aqui, e isso é verdade. Talvez para você Deus é o seu supridor, e isso é verdade. Mas saiba que antes de tudo isso, Ele é santo, santo, santo. Todos aqueles que têm uma experiência profunda com Deus sabem quem Ele é. É através desse conhecimento com Deus que determina quem nós somos, como nós servimos, como nós adoramos, como nós vivemos. É através do conhecimento com Deus. Somos uma geração que não sabe quem é Deus. Eu não estou dizendo que todos aqui. Não, o que é isso? Que tem muitos, milhares de homens e mulheres de Deus. Não é isso. Mas todos aqueles que têm uma experiência pessoal com Deus, além de ser marcados, eles sabem de fato quem Deus é e quem Ele é. Isaías, no capítulo 40, fala quem Deus é. Depois você lê lá. Fala que Ele mede as águas na concha da sua mão. Fala que Ele mede as águas na concha da sua mão. Pensa aí no oceano.
Pensa aí no oceano. Grande, né? Grande. Tente esvaziar ele com um balde. Vê quanto tempo você leva. Difícil, né? Ele mede as águas na concha da sua mão. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. A Bíblia diz em Isaías 40 que ele pesa o pó das montanhas. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como partículas de ouro. Esse é o seu Deus. A Bíblia diz também, nesse mesmo capítulo, que as nações da terra são como o pingo que cai de um balde. Esse é o seu Deus. Ele criou as estrelas. Pergunte para o astrônomo: quantas estrelas existem no universo? Sabe qual vai ser a resposta dele? Não sei. Eu não sei. Você já olhou para o céu e tentou contar as estrelas? Os astrônomos não sabem. Eles não sabem. Mas eles dizem que tem mais estrelas no céu do que todo grão de areia na praia e no deserto. Agora, interessante é que no firmamento, onde há as estrelas, Deus deu nome para cada uma delas. Esse é o seu Deus. Ele não só cria as estrelas e criou o universo, mas Ele sabe o nome de cada uma delas. Você não está sozinho não, meu irmão. Minha irmã, você não está sozinho nessa luta. As suas lágrimas Ele está vendo. Ele sabe. Ele é santo. Ele é o Senhor dos exércitos. Posso ouvir um amém? Como diz Romanos, ó profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele possa recompensar? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Esse é o nosso Deus. Como diz a canção: quão grande é o meu Deus. Levante suas mãos. Eu cantarei quão grande. Oh, glória a Deus. Esse é o seu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Aleluia. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o... Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isaías é marcado com essa experiência. Isaías sabe que o seu Deus é maior do que os seus problemas. Glória a Deus. Quem é o seu Deus? Mas há uma segunda lição aqui também. No verso 4, volte comigo aqui em Isaías, no verso 4, que diz assim: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei dos exércitos. Todas as pessoas que têm uma experiência com Deus sabem quem Deus é, mas sabem quem elas são. Essa geração não sabe quem ela é. Se atropelam no advento da graça, tropeçam em migalhas, porque não sabe quem Deus é, e muito menos quem elas são.
Eu sou um pecador. Ai de mim. Eu não posso fazer nada se não vier de ti. A tua glória é muito grande, é tremenda. O teu amor é incomparável e mesmo assim tu habitas dentro de mim. Mesmo não merecendo nada, nada de bom, mas merecendo o inferno, mas a tua graça me alcançou. E agora eu sei que tudo podes, como Jó disse isso. Jó é um grande exemplo, porque Jó, a Bíblia diz, o próprio Deus diz, que ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. E Jó é provado, Jó é testado. E o seu conhecimento de Deus lhe rendeu 34 questionamentos que Jó levanta contra Deus durante a sua experiência. Senhor, até quando eu passarei por isso? Ele levantou 34 questionamentos. Depois você conta. E o conhecimento que Jó tinha de Deus o fez fazer 16 perguntas para Deus. Senhor, por quê? Por que não morri quando eu acabei logo de nascer? Porque os seios da minha mãe não secou para que eu morresse de fome? Por quê? Por quê? Por quê? 16 perguntas. Jó faz para Deus. Tem alguma semelhança aí com a gente? Nós também fazemos isso. Mas Jó, no capítulo 42, vá comigo lá em Jó, capítulo 42. Jó faz 4 afirmações tremendas de alguém experimentado por Deus, de alguém que conheceu a Deus, que teve uma experiência com o trono de Deus. Verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor: agora eu sei que podes fazer todas as coisas, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Durante o seu teste com Deus, ele fazia perguntas. Por quê? Por quê? Até quando, Senhor? Não te importas comigo? Mas ao final da sua experiência com Deus, ele olha para Deus e fala: agora eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus desígnios, dos teus decretos podem ser frustrados. Alguém que conhece a Deus, alguém que tem experiência com o trono de Deus, sabe quem Deus é e quem Ele é. E Jó diz assim: tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Sabe por que Jó fez essa pergunta? Porque Deus respondeu os 34 questionamentos de Jó e as suas 16 perguntas. Sabe como? Respondendo com 72 perguntas. Jó, onde tu estavas quando eu criei a terra? Jó, onde tu estavas quando eu estabeleci o caminho para o sol? De fato, talvez você estava, né? Porque você é sábio. Deus ainda age com ironia com Jó. Por isso ele faz essa pergunta. E ele diz: coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Verso 4. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Jó falando: vou lhes fazer perguntas e você me responderá, pois meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó e da cinza. Jó reconhece quem ele é. Ai de mim, que sou um pecador, estou perdido. Eu não quero aqui trazer talvez uma autoflagelação, não é isso, não é esse o meu intuito aqui, mas é de trazer uma consciência da nossa realidade. A nossa realidade muitas vezes é virtual, a nossa realidade muitas vezes é baseada no senso comum, a nossa realidade muitas vezes não é realidade, muitas vezes não sabemos nem o que é realidade e o que é virtual. Somente uma experiência com Deus e com o trono de Deus vai nos trazer a consciência de quem somos. Nós precisamos de Jesus, irmãos. Nós precisamos que o Espírito Santo haja poderosamente em nós. Alguns acreditam que o Espírito Santo tem que vir. Quando chega na igreja, fala: vem Espírito, vem.
O Espírito Santo, ele vem quando você chega aqui. Ele mora dentro de você. Romanos 8 diz isso. O Espírito de Deus habita dentro daqueles que são regenerados. A psicologia diz que no seu interior tem um poder para te ajudar. E eles estão certos, é verdade. Eles só não sabem que é o Espírito Santo. Porque nós sabemos que é o Espírito Santo. Em nós habita a glória de Deus. O Deus Todo-Poderoso habita dentro de mim. Eu não ando de mãos dadas com Ele. Ele habita dentro de mim. Ele sonda o meu interior. E Ele sonda o seu interior. Ele te diz o que deve fazer. E Ele te diz também o que não deve fazer. Jó reconhece isso. Eu sou pó e cinza. Preciso de ti. No ano passado, eu tive uma experiência muito grande com Deus. Eu sempre falei para minha esposa que eu demorei a admitir, claro, confesso. Mas eu falava para ela que a soberba na minha vida e a arrogância era como o suor no meu corpo. Falava isso para ela. Claro que, você sempre falou? Não, demorei a admitir isso. Demorei. Mas no ano passado, em junho, em maio do ano passado, eu fui conversar com o meu discipulador, o Bispo Ronaldo, e ele disse isso para mim. Eu falei, bispo, o senhor tem que tal. Ele falou, meu irmão, deixa eu falar um negócio. Tudo isso para resolver na sua vida, Israel, falta uma experiência com Deus. O dia que você tiver uma experiência com Deus, sua vida vai ser diferente. Eu não aceitei aquilo, porque eu estava suando. Lembra que a soberba é como o suor do meu corpo? A soberba não deixou eu enxergar isso. E eu fiquei muito irado, mas muito grilado. Fui embora para casa, cheguei já arrebentando tudo. A Raquel já sabe quando isso acontece. Aí eu contei tudo para ela. E ela ouvia. E ela disse assim, meu bem, faz a melhor coisa. Eu falei, o quê? Você vai me dar razão, não é? Porque o bispo está errado. Ela, não, vai para o escritório, vai orar. Faz isso. Vai fazer o que ele falou. Vai ter uma experiência com Deus. Eu tenho uma experiência com Deus, meu bem. Eu sou crente há tantos e tantas bolinhas de anos. Ela de repente está faltando essa experiência mesmo. Você não tem. E eu fiquei grilado com ela também. E aí entrei no escritório e acabei obedecendo. E fui orar. Nesse dia, irmãos, eu vi o Senhor. Nesse dia Deus tratou com a minha arrogância, a minha soberba. Irmãos, eu sei que todos aqui não têm esse problema, mas eu sou crente desde criança. É modo de dizer, claro. Sei que aí já os estudiosos falam, há controvérsias. Sim, mas é modo de dizer. Mas, desde criança, crente. Quantas vezes, Israel, você lia a Bíblia? Eu falava que lia várias vezes. Eu falava. E você orava? Eu orava em espírito. O espírito orava muito. Né? Os irmãos sabem, né? Como é que é a oração em espírito, né? Assistindo televisão, orando em espírito. Jogando bola, orando em espírito. Amém ou não? Amém, né? Tá bom. Muito bem. E aí, irmãos, comecei a pedir isso para o Senhor. Senhor, mexe comigo, trabalha em mim, acaba, me mata. Mata essa arrogância na minha vida. E a partir desse dia, irmãos, eu recebi uma impressão do Senhor, por meio do seu Espírito. E eu entendi que era por meio da palavra, que era por meio da oração. E eu comecei a buscar a Deus. E eu sou péssimo de memória, como alguns homens aqui, não são todos, né? Mas alguns homens aqui, eu sou péssimo de memória. E a Raquel, ela tem vários versículos, capítulos decorados. E eu comecei e pedi isso para o Espírito Santo. Espírito Santo, mexe em mim, trabalha em mim então. Se eu não consigo orar, me ensina a orar. Se eu não consigo ler a Bíblia, revela esse negócio para mim, Senhor. Mas que eu possa te ver, que eu possa experimentar desse Deus santo. E que eu abandone essa vida de mentira. De mentira. Ora, irmãos, muitos de nós carregamos vícios desde a nossa conversão. Tem vícios aí que desde quando se converteu você não conseguiu abandonar ele. Falta de experiência com o trono. E eu estava assim. E aí eu comecei a pedir a Deus, Senhor, ai de mim, eu sou um pecador, eu preciso de Ti. Nós somos fracos. Eu preciso do Senhor.
E aí Deus começou a trazer isso na minha vida por meio do seu Espírito. E eu comecei a decorar a Bíblia. De Gênesis, porque não, ninguém consegue, não, claro. Mas eu comecei a ler Salmo 1 todo dia. Comecei, todo dia. Na outra semana, Salmo 15. Salmo 1, Salmo 15. E comecei, Salmo 1, Salmo 15, Salmo 1, Salmo 15, Salmo 1, Salmo 15. Aí conseguia decorar. Falei, Aí quando eu ia falar na célula, quais os versículos que vinham na minha mente? Salmo 1 e Salmo 15. Aí eu falei, esse negócio é de Deus. Estou te entendendo, Espírito Santo, é isso que o Senhor quer de mim. Aí eu comecei, Salmo 19, Salmo 23. Até o Salmo 23 eu não sabia, meus irmãos. Aí começou 46, 51, 63, 91. E aí não parou. E desde o ano passado eu leio os mesmos capítulos até hoje, todos os dias. Pela graça e a misericórdia do Senhor, eu consegui decorar mais de 12 capítulos da Bíblia. Mas aí você fala, para quê? Para mostrar? Não, irmãos, para tomar vergonha na cara. Porque crente que não sabe a Bíblia é crente vazio. Vai falar o quê? Vai falar de si. Irmão, se eu falar de mim aqui, você sai correndo. Se eu começar a falar de mim aqui, você fala misericórdia. E aí comecei. Obedeci a voz de Deus na vida do meu bispo. E eu comecei a fazer isso, a orar. Aí eu li um livro de Jonathan Edwards. Um homem extremamente disciplinado com a oração. Um homem que orava 4 horas por dia, todos os dias. Eu queria esse livro, As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. E eu aprendi a criar uma disciplina, a disciplina espiritual. E comecei a orar. Isaías, e aí, você tinha as palavras para falar? A Bíblia não estava decorada? Eu começava a falar. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Pois um dia fala disso, outro dia. Comecei. E quando era para orar pedindo perdão, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica no meu pecado. Comecei a declarar a palavra de Deus. Aí encontrei forma de orar meia hora, 1 hora. Vou fazer isso. Faça isso logo. Mas não parou por aí. Porque outra coisa eu precisei nutrir por meio do Espírito. É que, além da leitura bíblica e da oração, com base na leitura, eu precisei me despir diante de Deus. E talvez é isso aqui que vai, mexer com você. Você sabe que vícios, os pecados que nós carregamos há muito tempo, você sabe que Deus sabe. É verdade. Mas nem para Deus nós temos coragem de falar isso para Ele. Senhor, eu gosto da pornografia. Senhor, eu gosto de pecar. E nesse despertamento do Espírito eu comecei a fazer isso. Senhor, chegou a hora de eu dizer. Eu vou falar para o Senhor, para o Espírito Santo, que habita em mim, que sonda a minha mente, que sonda o meu coração, que é o meu amigo. Espírito Santo, sabe por que o Senhor não consegue agir em mim? Porque eu gosto de fazer aquilo que é errado. Essa é a verdade. Sabe aquele pecado, Espírito Santo? Quando eu digo para o povo que eu estou liberto, aquilo ali é mentira, Espírito Santo. Eu sou mentiroso, eu gosto de mentir. E eu comecei a fazer isso. Eu penso que nós precisamos fazer isso. Talvez nós não teremos condições de fazer isso hoje. Porque talvez você está pensando, já sei, vai me chamar para ir lá na frente. Não. São coisas que precisamos fazer lá dentro do nosso quarto. Lá, confessar tudo. Espírito Santo, eu sou esse pecador aí. E eu sou pecador porque eu gosto de pecar. É por isso que eu não abandonei esse pecado. Mas eu estou aqui reconhecendo que eu preciso da sua ajuda. Só um homem determinado a ter uma experiência com Deus pode falar isso para o Espírito Santo. Eu preciso de ti. Romanos 8:26 fala isso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Pois não sabemos como orar. Nós temos fraquezas, irmãos, e precisamos admitir isso. Nós temos fraquezas físicas. Eu mesmo não consigo correr dali até lá, Passo mal. Outros aqui já fui tentar jogar bola com o pastor Tigar lá, levei de 12. Eu acho que foi mais do que isso. Mas só para ambiente profético, 12. Mas levei foi muito porque não consigo correr.
consigo, sou fraco fisicamente. Temos fraquezas morais, irmãos. Quantas contas falamos que vão pagar e não paga? Fraquezas. Temos que admitir isso. Precisamos do Espírito Santo para moldar nosso caráter. Temos fraquezas espirituais. Falamos na célula que oramos todos os dias, mas oramos na mente, irmão, dentro do ônibus, dentro do carro. Não paramos as nossas águas para buscar o Senhor. E hoje, por causa desse entendimento supérfluo da graça, achamos que não precisamos mais jejuar. Temos certeza que não precisamos mais jejuar, que não precisamos mais gastar tempo na oração. Sabe onde você vai dar, meu irmão? Você vai dar no inferno lá, você vai morrer lá no inferno. Porque nós que somos lavados e redimidos pelo Cordeiro, temos o Espírito Santo que está disposto a nos ajudar, a nos levar a ler a palavra, a nos levar à oração. O que eu preciso então, pastor? O que eu preciso? Arrependa-te. Como Jó fez, arrependa-te, como Isaías fez, arrependa-te como Paulo fez, pois eu sou o pior dos pecadores. Arrependa-te. O problema da igreja, irmãos, é que tudo para nós é festa, tudo para nós é celebração. Glória a Deus pela celebração, glória a Deus pelas festas. Eu não posso nem falar contra isso, que eu gosto demais de festa. Mas chegou o tempo de chorarmos pelos nossos pecados, irmãos. Quanto tempo não derramamos lágrimas pelos nossos pecados? Talvez alguns aqui estão olhando e falando, eu não sou pecador. Pois é, chegamos a esse ponto. Nós precisamos de uma experiência com Deus. Hoje, sexo antes do casamento é tolerável, e muitas outras coisas é tolerável. Esses homens que eu citei, como Spurgeon, Dry Moody, grandes homens de Deus, Billy Graham, esses homens não negociaram a fé. Esses homens foram intolerantes contra o pecado. Aqui tem homens e mulheres que são intolerantes contra o pecado. Nós precisamos, irmãos, não tolerar mais o pecado. Aí você fala, é porque está aí um santo falando. Não, está aqui um pecador falando. Está aqui um pó falando. Nós precisamos nos arrepender. Eu já estou terminando. Como aconteceu no país de Gales. O grande avivamento que aconteceu no país de Gales, 1904. Toda a base de avivamento que você vê tanto na Bíblia quanto na história, começou com arrependimento de pecado. Não existe nenhum avivamento promovido por filme, por festa. Todo avivamento que você vê na Bíblia e na história começou com arrependimento de pecado. Começou dizendo o seguinte: Jesus está voltando. Jesus está voltando. O país de Gales foi isso que aconteceu. O país inteiro foi avivado. Evan Roberts foi o homem de Deus usado para isso. E ele, quando ele saía para pregar o evangelho nas igrejas, ele nem pegava no microfone. Quando ele chegava, a unção de Deus já vinha sobre o lugar. E as pessoas ficavam 3, 4, 5, 8 horas cantando: maravilhosa é a tua graça, bendito é o teu nome, quão grande és tu, eu sou um pobre pecador, preciso de ti. 8 horas cantando. E se não bastasse isso, eles saíam da igreja 3 da manhã e proclamavam nas ruas, saíam de madrugada com tochas na rua dizendo: Jesus está voltando, arrependam-se dos seus pecados. Isso é avivamento. Agora nós vamos no cinema ver um filme, fala em línguas, fala que é avivamento. Avivamento começa no choro, arrependendo o nosso pecado e reconhecendo que Jesus está voltando. E isso nos leva a proclamar as verdades de Deus. Isso é avivamento. Mas há também uma terceira lição em Isaías. Volte lá para Isaías. Isaías 6. Diz assim: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma tenaz. A palavra serafins aí significa aqueles que queimam. Interessante isso. Verso 7. Com ela tocou a minha boca e diz: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Depois do arrependimento do pecado,
Deus vem por meio do seu Espírito e remove a sua culpa. Remove tudo, todo o débito que você tinha. Deus vem e passa a régua. Por quê? Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. E essa brasa apronta para dois personagens importantes. Primeiro, para Jesus, que é aquele que remove o pecado. Segundo, para o Espírito Santo, que é o fogo do altar. Nós precisamos, irmãos, transbordar no Espírito Santo. Nós precisamos corrigir a nossa ortodoxia. E a palavra ortodoxia quer dizer adoração correta. Nós precisamos corrigir a nossa adoração. Primeiro, reconhecer que Ele é santo, que Ele detém todo o poder sobre todas as coisas. Segundo, que eu sou pobre, pecador e preciso dEle. Terceiro, Ele me removeu toda a minha culpa. E agora, por meio do seu Espírito, sou regenerado. E agora estou apto a chegar diante dEle com mãos limpas, sem dívida nenhuma. Talvez você está aqui pensando: nossa, é tão bonito, eu queria esse Jesus para mim. Talvez você está aqui culpado, se sentindo culpado por tudo, pelos seus erros. Talvez você está aqui porque precisa de ajuda, precisa de um milagre. O maior milagre que Deus quer fazer na tua vida, irmão, é remover esse pecado, é remover essa culpa, é colocar dentro de você o Espírito Santo. Se você está assim, vem para Jesus, entrega seus caminhos para Jesus. A solução da sua vida é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para nós crentes é Jesus. Ele é o princípio de todas as coisas, é o primogênito dentre os mortos. Nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. É Jesus. Ele está no trono, sentado à destra de Deus, e também intercede por nós. É Jesus. A solução para esse mundo, irmãos, é Jesus. Nós que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, precisamos levantar do nosso lugar e proclamar as verdades de Deus, porque isso sim começa um avivamento. Se você quer reavivamento, que você não ore por reavivamento, até que você esteja preparado para ser sondado pelo Espírito Santo e depois confessar os seus pecados. Se nós não estivermos dispostos a isso, não podemos orar por reavivamento. Não podemos proclamar as verdades. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas há uma última lição. No verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por mim? Quem? Quem? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me. Uma vez alguém me disse: um dia você vai ser enviado lá para o Acre. Aí eu disse para ela, falei assim: meu irmão, eu não tenho chamada, é para ficar aqui. Charles Spurgeon disse isso: todo cristão ou ele é missionário ou ele é impostor. Quem que você é? Quem você é? Missionário ou impostor? Todos aqui devemos ir? Talvez não. Talvez não. Mas na faculdade que você está, você é um missionário. No trabalho que você está, você é um missionário. Quantos querem a santidade de Deus? Santidade, irmãos, não é só ficar dentro do quarto orando, falando labaxéria, labaxéria, labaxéria. Santidade é exalar Jesus. É ser luz no mundo. Santidade, glória a Deus. Santidade, muito embora oração, leitura bíblica e jejum, meu irmão, é base do cristianismo. Mas santidade, como diz Jesus: eu me santifico por vós. Isso é santidade. Santidade é exalar Cristo. Todos vão ver Jesus em mim. Gálatas 2:20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é santidade. Agora, Cristo não habita em templo corrompido. Cristo não habita onde a mentira ocupa.
espaço. Dry Lima Moody disse isso. Dry Lima Moody diz assim: Deus não despede de ninguém vazio, a não ser que essa pessoa esteja cheia de si mesmo. Deus não despede ninguém vazio, a não ser que você esteja cheio de si mesmo. Quantos querem ter experiência com Deus? Então abandona o orgulho, se esvazie de si mesmo, entrega seu caminho para Deus. Você que não conhece Jesus, chegou o seu momento. É hoje. O que você está esperando? Você vai esperar chegar amanhã? Entrega seu caminho para Jesus. Deixa o Espírito Santo mudar a sua vida. Pastor, ele vai me dar carro? Que carro o quê, meu irmão? Você vai alcançar a vida eterna. Carro nenhum paga, dinheiro nenhum paga isso. Só o sangue de Jesus que cobre a sua vida, meu irmão. Entrega seu caminho para Jesus. Confia nele e ele fará. Mas primeiro reconheça que você é um pecador. Reconheça que você sozinho não vai conseguir. Não vai. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. É diferente. Nós precisamos de Jesus. E eu termino dizendo algo. O nosso evangelho ainda é tão fraco, irmãos, porque as pessoas não sabem quem elas são. Nós chegamos para as pessoas e dizemos assim: vai lá na minha igreja, vai lá. Não, mas tem uma bispa lá que prega que é uma bênção. Tem um bispo lá que é meu Deus. Vai lá, tem umas luzes, tem uns irmãos que cantam, glória a Deus. Eu não sou contra isso. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que nós não mostramos a realidade das pessoas. Ei, você é perdido. Você está perdido. Certa vez isso aconteceu comigo. Inflamado por isso, eu estava em casa e eu troquei de carro agora pela misericórdia de Deus. E muitos já disseram: só foi ser pastor e já trocou de carro? Eu disse: e ainda sem salário. Quando eu tiver salário, você vai me ver de helicóptero. Né? Sem salário, Deus trocou meu carro. Glória a Deus, é Deus. Que eu vivo de aula. Quem quiser pegar a aula, me ajuda. Mas eu estava em casa esses dias, e aí um aluno meu me ligou e falou assim: Israel, tem como você ir lá em casa orar pelo meu pai? Meu pai bebeu muito, meu pai está ruim e tal, e a gente prega lá para ele, mas não adianta e tal. Você tem como? E eu, a gasolina na reserva. Eu não poderia falar para o irmão: você tem 20 conto aí só para me ajudar na gasolina? Não. Aí eu vou. Aí comentei com a Raquel: amor, como é que você vai? O carro não chega lá. Eu falei: meu bem, ou eu vivo esse evangelho, ou então vão rasgar essa Bíblia e largar de mão desse negócio. Eu vou. E chegar lá, eu ligo para o que mora mais perto lá, que era o Júnior, né, meu discípulo. Eu ligo para ele lá: Júnior, vem me socorrer aqui. Ele me arruma dinheiro. Vai ser assim. E fui. Cheguei lá, entrei na casa, estava lá um monte de gente. E ele, o Wagner, e eu comecei a falar de Jesus para ele, mas eu contei uma história para ele. Falei: seu Wagner, eu vim aqui a convite do seu filho. Meu filho me falou, e ele estava muito adoentado. Meu filho me falou, tal. Falei: pois é, eu vim aqui para contar uma história para o senhor. Ele: você é contador de história? Eu falei: dos bons. Então tá, eu só preciso, irmão, de 40 minutos seu. Você pode me dar 40 minutos? Porque eu não acredito que pregação do evangelho, o senhor está no ônibus, irmão. Ele fala: Jesus te ama, vem para a igreja, Deus vai mudar a sua vida. Não, vamos para a igreja, Deus vai mudar. Não, vai te dar casamento, vai te dar... Isso não é pregação do evangelho. Eu preciso de 40 minutos. Em 40 minutos eu te conto essa história. E comecei a contar a história para ele, lá de Gênesis. Chegou no fim da história, eu falei: senhor Wagner, o senhor está perdido. Eu vim aqui só para dizer isso para o senhor está perdido. Ele: mas eu sou católico. Eu falei: eu também sou. Ele: mesmo, você é católico? Eu falei: sou. A palavra católico é universal. Sim, sou católico. Ele: coisa boa. Eu falei: então, quero dizer para o senhor que o senhor está perdido. O senhor vai para o inferno, seu Wagner. O senhor entendeu a minha história? Eu entendi. Qual que é a decisão do senhor? Eu quero esse Jesus. Eu quero. Eu reconheço mesmo que eu estou. Eu falei: então eu queria que o senhor dissesse em alto e bom tom para todos ouvir. Aí ele disse: eu sou pecador, gente. Eu preciso de Jesus. Eu falei: então,
Me dá um abraço, seu Wagner, porque agora o senhor vai para o céu junto com a gente. Me dá um abraço aqui. E dei um abraço nele. Aí ele chorou e tal, depois oramos, beleza. Por que eu estou te contando a história? Porque semana passada, meu aluno me liga, fala: Israel, meu pai morreu. Meu pai morreu quarta-feira. Ferrou, rapaz. Meus sentimentos, ele, não. Antes dele morrer, eu cheguei nele e falei: pai, o senhor tem certeza que o senhor aceitou Jesus? Ele falou: meu filho, eu entreguei Jesus pro dia que o pastor foi lá em casa. Eu estou salvo. Eu vou com Jesus. Os irmãos, glória a Deus. Os irmãos percebem a importância de levantarmos dessa cadeira e proclamar as verdades de Deus no poder do Espírito. De dizer para eles, não é encontro da carochinha, dizer a verdade. Foi assim que Jesus pregou. E nós temos que fazer dessa forma. Nós precisamos de uma experiência profunda com Deus. Nós precisamos ter uma experiência com o trono de Deus, porque só assim a nossa piedade será restaurada. Só assim a nossa devoção será restaurada. Só assim o temor do Senhor vai nos alcançar e vai tomar conta de nós. E eu encerro mesmo, terminando de contar esse testemunho. Quando foi no ano passado, que Deus, o Espírito Santo trouxe esse despertamento na minha vida, e eu nunca li, nunca gostei de ler, sou um bom brasileiro, não gosto de ler, mas pelo Espírito Santo de Deus eu comecei a ler e não parei mais, e isso trouxe revolução na minha mente. Hoje eu entendo que é Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, mas além dessa experiência que eu tive com Deus, Deus me marcou. E no ano passado, eu estava muito doente, e a Raquel me levou ao hospital, e aí o médico me receitou uma bezetacil. Vai me ajudando aí, eu sou ruim desses termos médicos. E eu tomei a bezetacil. Problema, eu tomei na veia. Israel, você não percebeu? Eu sou um bom homem. Percebe? Se aplicar na testa, eu vou achar que está certo. Não. E aplicou na veia. Irmãos do céu, que dor terrível. Que dor. Passados 1 minuto, a equipe médica chegou e falou: se o senhor é Israel? Eu falei: por enquanto. E eles falaram: é ele, leva para a UTI. E eu fui para a UTI. O médico disse que eu tinha 5 minutos. Só que eu não fiquei desesperado. Eu não fiquei desesperado porque eu estava com a minha mente e meu coração voltado assim: o Espírito Santo quer me testar. E eu estava cansado, irmãos, de receber assim: reprovado. Vem um teste de Deus: reprovado. Eu estava cansado disso. Falei: eu preciso ser aprovado diante de Deus. Então eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu vou permanecer em espírito. Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Foi isso que estava tomando minha mente, meu coração nesse dia. E ela aplicou esse remédio, eu fui para a UTI. E aconteceu toda uma história. E até o médico falou: você vai ficar bem. Eu olhei no Google: você não vai morrer. Falou desse jeito para mim. Eu falei: você olhou no Google? O Wikipedia? Não, no Google. Fiz uma pesquisa. Você não vai morrer. Eu falei: tá bom. O médico ficou impressionado porque eu não demonstrei reação de desespero. Mas é porque na minha mente estava assim: Deus está querendo vai acontecer alguma coisa aqui, ó. E eu preciso estar preparado. E aí, o que aconteceu? A moça que aplicou esse remédio, eu não vi ela mais. Ela aplicou e sumiu. E eu fiquei 2 dias internado na UTI. Quando passados 2 dias, fui para casa, não tive inchaço, não tive nada. Fiquei bonzão mesmo. Fui para casa, uma discípula nossa que trabalha com a moça que aplicou o remédio, falou assim: Israel, deixa eu te falar. E a moça está até ali, a Joana Dark, né? A Joana Dark ligou, a moça amiga da outra que aplicou, tá, gente? Aí a Joana Dark me ligou e falou: olha, Israel, a moça que aplicou em você, ela não consegue comer, ela não consegue cuidar dos filhos. E você precisa liberar perdão para ela. Ela está querendo isso. Ela é espírita e ela disse para mim que foi um espírito ruim que estava nela tentando te matar. De fato, eu fui livrado da morte. Eu fiz uma pesquisa depois, não encontrei ninguém
Oi? No Google. Fiz uma pesquisa no Google. Pastor. Fiz uma pesquisa no Google e não achei ninguém que tinha morrido, que tinha sobrevivido a algo nesse sentido. Que eu passei, que eu fui submetido. E aí, eu falei para a Joana, eu vou lá na casa dela. Não, ela não quer te ver, ela só quer que você libere perdão para ela. Eu falei, não, eu só libero olhando nos olhos dela. Ela, então tá, e marcou, uma semana depois marcou. Fui, eu e mais uma renca de gente, vamos embora. Cheguei lá na casa da irmã, da espírita, tinha um monte de gente lá. Eu falei, esse é o cenário, agora eu vou entender por que eu passei por essa situação. Porque até então eu não tinha entendido. E aí cheguei e comecei conhecer as pessoas e tal, e essa moça, Flávia, ficou cabeças baixas, chorando muito e tal, e eu falei, meu Deus, o que eu falo aqui agora, como é que começa e tal, e eu, conectado com Deus, falei, Espírito Santo, toma minha mente, toma minha boca, vamos lá, fala alguma coisa para mim, porque eu não sei o que falar. Beleza, aí ela, olha, eu quero te pedir perdão, eu agi errado e tal, uma comoção, irmãos, muito grande, um ambiente muito terrível. E aí eu levantei e falei, Flávia, eu vim aqui para te perdoar. Ela, não, muito obrigado, porque eu sou espírita, minha família toda é espírita, e era um espírito ruim que queria te matar. Eu falei, não, mas eu vim aqui porque eu também sou espírita. Aí ela, você é espírita? Eu falei, sim, sou. Irmãos, se tem um povo que entende mais de espírito que nós, nós entendemos do espírito. Nós entendemos desse negócio. Eu falei, eu sou espírita. É mesmo? Aí o semblante dela mudou. Eu falei, eu vim da parte dos bons, do espírito bom. E eu vim aqui para falar de você, de alguém que também tomou minha vida. Ela é mesmo? Tomou minha vida. Eu também estava sedado por esse espírito. Por isso que eu não fiz nada contra você, não exigir. Até muitas pessoas falaram, você tem que ir lá, você tem que ir exigir seus direitos. Eu falei, meu direito é não ter direito algum, meu irmão. Jesus tem algum propósito nesse negócio, eu vou entender depois. E aí eu comecei, para não demorar muito, comecei e falei, irmã, eu vim aqui para te pedir perdão, quero te dizer, o Espírito bom está aqui dentro de mim agora, e ele está falando sobre uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E eu comecei a falar de Jesus e tal. Mostrei a realidade dela, no final, todos aceitaram Jesus. Todos. Aí, glória a Deus, aí eu entendi o propósito de Deus. Não há experiência com Deus que o seu propósito não seja para ganhar almas para Jesus. Tudo que Deus trazer na tua vida, pode ter certeza que no final, outras pessoas serão alcançadas. Nós precisamos ser impactados por esse evangelho. Eu penso e creio, irmãos, que nos falta revelação de quem Deus é, de quem nós somos e do poder que habita dentro de nós. E se você que não conhece Jesus, eu quero te dizer, meu irmão, larga dessa vida de perdição, larga dessa vida de pecado, vem para a cruz, porque na cruz você encontra salvação e remissão para os seus pecados. É na cruz, e nós cristãos também temos que ir para a cruz, por meio do Espírito. Paulo disse isso, quem vive pelo Espírito de modo nenhum satisfará os desejos da carne. Quem tem a mente da carne, pensa e cogita nas coisas da carne. Mas quem tem a mente do Espírito, pensa em vida, paz, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que produz mudança, é aquele que produz paz, é aquele que produz vida, é aquele que quando te faltam as palavras, ele coloca a palavra na sua boca, é aquele que quando você ajoelha, o céu para ao seu favor e fala, meu filho, o que tu queres? Oh Senhor, me leva a proclamar as verdades de Deus, e ele vai te levar a proclamar essas verdades de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Mas tudo começa no arrependimento. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados nessa noite. Por isso, se você quiser vir à frente, venha, não tem problema. Aí vai na sua fé. Glória a Deus por isso. Eu falo de vir à frente, porque semana passada eu estava ali sentado, e o pastor Tigar falava, vem à frente e tal. E eu vi muitos irmãos vindo para o altar,
em vez de chorar, rindo, conversando, contando piada, eu fiquei, gente, eu acho que falta revelação, falta entendimento, falta tristeza pelo pecado. Jonathan Edwards disse isso. Transformação acontece na mudança da mente, tristeza pelo pecado e na mudança de atitude. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Talvez hoje você não vai conseguir fazer isso, contar tudo aqui. Se quiser, eu quero, conte então. Mas, irmãos, não se permita sair do mesmo jeito. Tenha uma experiência com Deus. E se você não conseguir fazer isso hoje, vá para casa e essa noite, abra o jogo com Deus. Essa noite, abra o jogo para Ele. Fala, Senhor, a verdade é que eu odeio aquele irmão. A verdade, irmão, Senhor, é que eu tenho problema com meu vizinho. É que eu gosto da mulher do fulano. Essa é a verdade, eu quero contar a verdade para o Senhor. Fala tudo para Ele. Só assim nós alcançaremos de fato a transformação do Espírito. Feche seus olhos. Oh Espírito Santo, essa noite, Senhor, nos entregamos diante de Ti, reconhecendo as nossas debilidades, a nossa fraqueza, o nosso pecado. Oh Espírito Santo, nos leva a Te conhecer, nos leva a ter uma experiência profunda contigo. Oh Espírito Santo, coloque as lágrimas no nosso rosto. Oh Espírito Santo, muda a nossa vida, muda a nossa mente, perdoa os nossos pecados. Oh Senhor, nos arrependemos diante de Ti. Oh Espírito Santo, clamamos e declaramos: ai de mim que estou perdido. Oh Espírito Santo, reconhecemos a nossa dependência diante do Senhor. Oh Espírito Santo, toca nesses corações petrificados. Traz, ó Deus, devoção. Traz, ó Deus, entendimento de quem somos. Oh meu Deus, aqui está a Tua igreja, Senhor, reconhecendo que precisamos de Ti, reconhecendo, Senhor, que precisamos ter uma experiência com o Senhor. Vem sobre nós, Espírito, vem sobre nós, em nome de Jesus. Fique de pé, fique de pé. Você que ainda não conhece a Jesus, se você quer entregar a sua vida, ou se você quer se reconciliar com o Senhor, ou se você quer abrir mão desse pecado aí e se entregar para Ele, pode vir, não tem problema. Mas venha com esse entendimento da sua realidade. Venha com esse entendimento que você é pobre, fraco, cego e nu, e que precisa alcançar a graça de Deus. Oh Espírito, oh Espírito Santo, sopra sobre nós. Oh Espírito de Deus, venha sobre nós e age poderosamente em nós. Em nome de Jesus, vem e se ajoelhe diante do Senhor. Entregue os seus caminhos diante do Senhor. Reconheça as suas limitações, reconheça as suas fragilidades, reconheça que você é pó. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Nessa noite, Senhor, nós te pedimos que o Teu lavar regenerador possa inundar as nossas vidas. Oh, aleluia. Neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague.
tua presença, Senhor. Jesus, quero estar em tua presença, Jesus, nos rendemos a ti, Santo Espírito. Eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Hoje é o dia que o Senhor quer te marcar. Não resista ao chamado do Senhor, pois na presença do Senhor os nossos pecados são perdoados. Oh, Espírito Santo de Deus, podemos sentir tua presença neste lugar. A doce voz queremos ouvir. Derabanaçu e candarabalabaxê. Oh, nebaçu e candaraçu. Derabanaçu e candarabalabaxê. Oh, vem marcar com teu fogo, Senhor. Destrói altares estranhos, quebra os grilhões do pecado, cura os enfermos na alma. Oh, arranca as máscaras, traz o convencimento, Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, que te toca com a brasa viva voltar, com a brasa viva voltar. Ele te toca com a brasa viva voltar nesta noite. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Eu me rendo ao teu se rende, agir. reconhece quem você é, Meu para que Ele revele quem Ele é para você. Permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Ainda com seus olhos fechados, assim diz o Senhor: agora, porém, declara: voltem-se para mim de todo o coração, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, e Ele perdoará os seus pecados e curará todas as suas enfermidades. Ele é um Deus bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele nos deu o seu Filho Jesus para morrer por todos nós que vivíamos presos nos nossos pecados.
Ele nos deu o seu Espírito, que nos capacita, que nos ensina, que nos batiza, que nos enche com poder, com fruto e com dons espirituais. Portanto, não vivemos segundo os rudimentos deste mundo, mas vivemos pelo Espírito. Não temos a mente da carne, mas temos a mente do Espírito. Não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo a vontade do Espírito. Pois o mesmo Espírito é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pois tudo que temos vem dele, por ele e retorna para ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele vivemos, movemos e existimos. Somos o corpo de Cristo Jesus aqui na terra. Com a nossa boca confessamos que Ele, Jesus, o escolhido de Deus, santo, amado, nos revestimos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Crucificamos o nosso velho homem e fazemos morrer tudo que pertence à antiga natureza: a imoralidade sexual, a maldade, a mentira, a ira, a impureza, o ódio, o egoísmo, a inveja, as bebedices. Afirmamos agora que somos no Senhor um só coração, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Afirmamos que mediante o Espírito Santo aguardamos pela fé a justiça, o amor, a volta do nosso Redentor, aquele que era, que é e que há de vir. Ao único Deus seja a glória, a majestade, o poder, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, agora e para todo sempre. Aleluia! Glorifique ao Senhor, aplauda a majestade do Senhor que está neste lugar. Santo Espírito, do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós. Tenha uma boa semana abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe.